Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Vamos dar seguimento à leitura de Hebreus. Dei uma pausa, mas jamais desistir, hein? A gente descansa, mas não desiste. Aquele que colocou a mão no arado, que ele continue e permaneça, assim diz o Senhor. Mas até os soldados descansam, né? Após algumas batalhas, porque é necessário. Mas vamos continuar aqui a leitura no capítulo 10. Vamos ver o que diz aí o subtítulo, né? Que diz assim, o sacrifício de Jesus. E a leitura é a seguinte: a antiga aliança era apenas um vislumbre das boas coisas da nova aliança, uma vez que a antiga aliança da lei não era completa em si mesma. Ela não poderia aperfeiçoar os que participavam dela, não importa quantos sacrifícios oferecessem ano após ano. Jamais conseguiriam uma solução definitiva. Se tivessem conseguido, os adoradores seguiriam cada um o seu caminho alegremente, não mais presos aos seus pecados. Mas em vez de remover a consciência do pecado, a repetição dos sacrifícios de animais, na verdade, só realçava a preocupação e a culpa, porque o sangue de touros e de bodes não tem poder para eliminar pecados. E é isso que a profecia quer dizer nas palavras de Cristo. Então, assim, aquele monte de sacrifício não anulava, né, o pecado, e muito pelo contrário, trazia mais consciência ali do quanto nós somos pecadores. Vamos continuar a leitura. Tu não queres sacrifícios, né, Cristo fala, e oferta ano após ano, e me preparaste um corpo para o sacrifício. Não é o aroma ou a fumaça do altar que te dá prazer. Então eu disse, estou aqui para fazer do meu modo, do teu modo, ó Deus, como está determinado no teu livro. Quando ele diz, tu não queres sacrifícios e ofertas, está se referindo às práticas da antiga aliança. Quando acrescenta, estou aqui para fazer a teu modo, deixou de lado o sistema antigo para promulgar a nova aliança, o modo de Deus por meio do qual nos tornamos perfeitos para Deus pelo sacrifício único de Jesus. O sacerdote trabalha no altar todos os dias, oferecendo o mesmo sacrifício ano após ano, e nem de longe resolve o problema do pecado. Como sacerdote, Cristo fez um sacrifício único pelos pecados, e tudo se resolveu. Então ele se sentou à direita de Deus e apenas esperou que seus inimigos desabassem. Foi um sacrifício perfeito, realizado por uma pessoa perfeita, para aperfeiçoar pessoas muito imperfeitas. Por meio daquela simples oferta, ele fez tudo o que precisava ser feito para os que tomam parte no processo purificador. O Espírito Santo confirma: a nova aliança que estou fazendo com Israel não será escrita no papel, não será esculpida em pedra. Desta vez vou escrever a aliança neles mesmos, vou gravá-la no coração deles. Ele concluiu: vou limpar de vez a ficha dos pecados deles. Uma vez que os pecados foram definitivamente eliminados, não é preciso mais oferecer sacrifícios por eles. E aí, quando Cristo, né, se entregou, foi feito o sacrifício perfeito. Não precisa mais estar escrito em papéis, apresentar bichos e toda aquela situação. Está no nosso coração, né? Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então, esse sacrifício foi perfeito e completo. E aí ele fala que foi uma forma simples, mas não foi simples, foi grandioso, porque Jesus passou por esta terra, vivendo numa terra de pecado, sem pecar. Ele foi puro, ele foi santo. Então parece simples, mas não é simples, né? Nós que somos humanos, nós sabemos o quanto é difícil não pecar, o quanto é difícil não sucumbir às nossas vontades, aos nossos desejos, às tentações deste mundo, e o quanto, né, se às vezes a gente não peca no ato, mas passa pela nossa cabeça ali as questões e a possibilidade do pecado. Então não foi tão simples, né? Ele fala, foi simples. Parece simples, mas às vezes o simples é muito mais complexo. E por isso, às vezes, nós não fazemos o básico, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, assim, o simples, ele é importante, né? São das coisas simples, às vezes, que escondem detalhes grandiosos ali de uma vida. Vamos dar continuidade à leitura. Não joguem tudo fora, né? É o subtítulo. Não jogue tudo fora, continuando aqui a leitura. Portanto, amigos, podemos agora, sem hesitar, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é seu corpo. Então,
avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não evite as reuniões de culto como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Né, aqui é uma exortação, né? Porque provavelmente aqui o pessoal não está querendo ficar muito junto, muito unido, mas é importante a gente estar em comunhão. E eu falo de experiência própria. É muito difícil congregar, ainda mais quando às vezes você é ferido e olha para os homens e não olha para Deus. Voltar a comungar é algo que é simples, mas é extremamente complexo. Mas que a gente não venha se desviar, mas venhamos estar em comunhão, que foi para isso que Cristo veio. Vamos continuar. Desistir e virar as costas para tudo que aprendemos e recebemos, para a verdade que agora sabemos, é o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo. E estaremos sem defesa no juízo final. E que julgamento será? Se a pena por quebrar a lei de Moisés era morte física, o que acham que vai acontecer se vocês desprezarem o Filho de Deus? Se cuspirem no sacrifício que tornou vocês completos e se insultarem o Espírito? É para pensar, né? Isso não é pouca coisa. Deus já nos avisou, vai nos chamar para prestar contas e nos fazer pagar. Ele foi muito claro: a vingança é minha e não vou deixar passar nada. Disse também: Deus vai julgar o seu povo, acredite, ninguém vai escapar. Lembre-se de quando vocês viram a luz pela primeira vez. Eram tempos difíceis. Ser desrespeitado em público e atacado de todas as formas era a rotina, às vezes com vocês, às vezes com seus amigos. Se os amigos eram presos, vocês ficaram do lado deles. Se os inimigos atacavam e tomavam seus bens, vocês os deixavam ir, com um sorriso, sabendo que eles não poderiam tocar no verdadeiro tesouro de vocês. Nada disso os aborrecia, nada os fez retroceder. Então, não joguem tudo isso fora. Na época, vocês eram confiantes e devem ser agora. Vocês precisam preservar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não vai demorar agora, ele está a caminho. Ele vai se manifestar a qualquer momento. Qualquer um que esteja firme comigo descansa em leal confiança. Mas se desistir e me abandonar, não ficarei satisfeito. Mas não somos perdedores, não somos perdedores. Não vamos desistir. Ah, não, né? Uma exclamação. Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. E aqui finaliza esse capítulo 10, e nesse finalzinho aqui ele fala que venhamos permanecer firmes, que não venhamos retroceder, que não venhamos desistir, né? Eu fiz uma pausa aqui, porque aconteceram algumas coisas, deu uma cansada, e aí acabou que as coisas se misturaram e eu não gravei na continuidade como eu sempre gravo, né? Eu posto um vídeo na segunda e depois posto um corte na quinta-feira. E não foi assim, né? Eu não desisti. Deu vontade de desistir, eu descansei, mas eu falei, não, eu tenho que permanecer, o Senhor me deu uma direção, independente dos resultados, nós temos que o quê? Permanecer fiéis a Cristo. Às vezes parece simples, mas o simples às vezes é muito mais complexo, às vezes aos nossos olhos parece que não está tendo resultado, mas diante do mundo espiritual está sendo feito um resultado. Eu sei que para a minha vida traz muito resultado, então eu preciso permanecer, porque eu não sei qual é o plano de Cristo, mas eu preciso prosseguir naquilo que eu fui chamado. Eu fui chamado para anunciar as boas novas, eu fui chamado para pregar este evangelho, eu fui chamado aqui para falar de Cristo, porque essa é a missão de todo cristão, de todo aquele que aceitou a Cristo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que o quê? Para que quando o Senhor venha, nós tenhamos feito a nossa parte. Para alguns ele deu uma semente, para outros 10, para outros 100, não sei, mas não enterre a sua semente, multiplique, fale, sabe, não olhe para números, mas olhe para Cristo, olhe para o seu chamado, não tenha medo do seu Senhor, tenha temor e respeito, mas não medo, porque ele é galardoador também, mas ele também é o Deus da justiça, é o que ele falou aqui.
né? Eu sou o Deus da justiça. Então que a gente venha o quê? Respeitá-lo, sabendo que ele é o Deus da justiça, caminhar em verdade e santidade, pregar o evangelho e esperar o dia que ele virá e estar juntos enquanto igreja, porque um dia ele virá resgatar a sua noiva, né? Um dia ele virá buscar a sua igreja e que nós venhamos estar preparados e que venhamos estar também adornando outros para estar nesse dia tão grandioso, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.